Oi, pessoal. Hoje eu vou relembrar com vocês as propriedades da potenciação. Já foi passado também em sala, já foi passado pela professora do Aula Paraná e eu vou estar relembrando aqui com vocês agora. Então, a primeira propriedade que nós temos é a multiplicação de potências de mesma base. Então, eu estou multiplicando potências, que tem um expoente lá, e a base é igual. Esse número aqui está igual. Foi verificado que isso acontece sempre um padrão, por isso que ele vira uma propriedade, que serve para qualquer caso que siga aquele padrão. O que acontece? Se eu fosse resolver normalmente esse primeiro exemplo aqui, 2 elevado ao cubo, eu teria 2 vezes 2 vezes 2, correto? Vezes, teria 2 ao quadrado, 2 vezes 2. Isso me daria quantas vezes aqui? O 2 repetiu. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é o mesmo que se eu tivesse 2 elevado à quinta potência. Isso quer dizer o quê? Que já está escrito aqui em vermelho, ó. Que, na verdade, o que eu fiz? Repete a base, repetiu 2 e soma os expoentes. É o mesmo que se eu pegar, ó, 3 mais 2, o 5. Vamos fazer agora só pela propriedade esses dois aqui. Então, eu sei que se a base dele está igual e eu estou multiplicando, eu posso repetir a base. Então, repete a base e soma os expoentes. Então, vai ficar lá 5 mais 2. Repete a base, 5 mais 2, 7. Tá? Do outro lado, mesma coisa. Aqui não tem nada em cima desse 4, não tem nada, você completa com o expoente 1. Aqui tem um 2, 1 e 3. A base está igual. Repete a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 2 mais 1 mais 3. Repete a base e soma. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. Tá? Tranquilo? Na segunda propriedade, nós temos a divisão de potências de mesma base. Já vamos meio pela lógica aqui, né? Se na multiplicação eu vou somar esses expoentes, vamos ver o que eu vou fazer na divisão, ó. Aqui ele já está dizendo, repete a base e diminui ou subtrai os expoentes. Vamos ver como é que vai acontecer aqui, por que eu preciso diminuir esses expoentes aqui. Uma divisão, a gente sabe que é como se fosse uma fração também, certo? Então, é como se eu tivesse aqui, ó, 7 elevado a 5. Então, eu tenho o 7 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Dividido, fiz uma fração aqui, e embaixo 7 ao quadrado, 7 vezes 7. O que isso significa? Se eu tenho divisão aqui igual, eu posso simplificar, certo? Sobrou o 7 elevado a quantos aqui? Quantas vezes sobrou o 7? 3. Então, é como se eu estivesse diminuindo aqui os meus expoentes. 5 menos 2, que é 3. Vamos fazer com esses dois exemplos agora aqui. Bases iguais, eu posso diminuir os expoentes. Então, aqui, repete a base e diminui os expoentes. 5 menos 5. 5 menos 5, 0. Lembra que eu falei no último vídeo que todo número elevado a 0 era igual a 1. E eu falei que eu ia explicar para vocês o motivo hoje. Por que todo número elevado a 0 é igual a 1? Aqui a gente sabe que se eu fosse calcular essa potenciação, ele daria o resultado 1. Por quê? Se eu resolver 11 elevado à quinta potência, resolver 11 elevado à quinta potência, dividir esses dois resultados, eles darão dois resultados iguais, correto? Se eu fizer essa divisão, ele tem que dar o mesmo resultado que se eu usar a propriedade. Por isso que todo número elevado a 0 é igual a 1, tá? Lembrando que a gente está trabalhando com números racionais, então pode aparecer número decimal assim também, número com vírgula. Se eu tenho 2,3 elevado a sexta dividido só por 2,3, lembra que quando não tem expoente é 1. Repete a base, não importa qual base seja, e diminui os expoentes. 6 menos 1. Repete a base e diminui. 6 menos 1, 5. Tá? Aqui a gente está aprendendo a aplicar a propriedade. Como resolver isso aqui, vocês já sabem agora. Vamos lá para a terceira propriedade. Potência de potência, quando eu tenho dois expoentes assim.
Então, se eu tenho 2 expoentes, vamos lá ver o que vai acontecer. Repete a base e multiplica os expoentes. Vamos entender de onde que isso sai. Se eu tenho 5 ao quadrado elevado ao cubo, é como se eu tivesse 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, certo? Eu estou elevando ao cubo o 5 ao quadrado, 3 vezes. Eu recaí lá na primeira propriedade, que é multiplicação de potências com mesma base. Eu teria que repetir a base e somar os expoentes, certo? 2 mais 2 mais 2. Quanto que isso dá? 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Tá? O que eu fiz, na verdade? Onde que saiu esse 6? É como se eu estivesse multiplicando. 2 vezes 3, 6. Então, vamos fazer agora, usando a propriedade, esses dois de baixo aqui. Então, vamos usar a regrinha. Repete a base e multiplica os expoentes. Então, vou repetir a base, que é 6, e vou multiplicar os expoentes. Vou fazer 2 vezes 5. Repete a base, 2 vezes 5, 10. Mesmo acontece com fração. Repete a base e multiplica os expoentes. 4 vezes 6. Repete a base, 4 vezes 6, 24. Tá? Tem mais 2 propriedades. As 2 últimas aqui. Então, a quarta propriedade, qual que seria a quarta propriedade? É potência de um produto. Então, quando eu tenho potência de um produto, é como se... Agora não tem mais base igual, ó. Eu tenho um produto, ou seja, uma multiplicação e uma potência lá em cima, valendo para esses 2 valores aqui. Então, a minha base, nesse caso, é 2 vezes 7. Então, é como se eu tivesse aqui. 2 vezes 7, vezes 2 vezes 7... vezes 2 vezes 7. O expoente era 3, repeti 3 vezes. Ele diz aqui que o que eu devo fazer? Eleva cada fator ao expoente. Cada fator é cada número desse aqui. Ele está falando que eu preciso levar o 2 ao cubo e o 3 ao cubo. Vamos ver se ele está correto. Quantas vezes aqui repetiu o 2? 3 vezes. Então, é como se eu tivesse 2 elevado ao cubo. Quantas vezes repetiu o 7? 3 vezes também. Então, o que ele disse aqui pra gente é verdade, ó. Eu pego cada fator dele e elevo ao expoente dado. Vamos usar agora aqui a propriedade. Então, eu tenho 4 vezes 3 elevado ao quadrado. É o mesmo que se eu tiver 4 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Aqui, mesma coisa. 8 vezes 5 elevado à quarta potência. Mesma coisa que eu tiver 8 elevado à quarta potência vezes 5 elevado à quarta potência. O mesmo acontece com a divisão. Diz aqui, potência de um quociente. Quociente é o resultado da divisão. Acontece da mesma maneira. Tá? Então, se eu tenho aqui 7 dividido por 6 elevado ao quadrado, lembrando que é como se eu tivesse uma fração. Elevado ao cubo, aliás. Como se eu tivesse isso aqui, mesma coisa, tá? Então, aqui em cima, 7 vezes 7 vezes 7, e embaixo 6 vezes 6 vezes 6. O 7 repetiu 3 vezes e o 6 também. Então, eu usei o mesmo expoente tanto para o 7 quanto para o 3. Então, também diz, eleva cada número ao expoente. Mesma coisa que se eu pegar o 3 elevado à quarta e dividir pelo 5 também elevado à quarta. Mesma coisa aqui. Pego 4 elevado ao quadrado e divido pelo 7 também elevado ao quadrado. Essas são as 5 propriedades da potenciação. Até a próxima.